Plenário aprova projeto que proíbe o contingenciamento de recursos para a segurança pública. Presidente do Banco Central disse que crédito parcelado sem juros não vai acabar. A proposta de reduzir a zero o desmatamento na Amazônia Legal foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Competências da Justiça Eleitoral e Segurança Pública foram os principais temas no plenário nesta terça-feira. O primeiro item da pauta colocado em votação foi o projeto do senador Romero Jucá, que retira da Justiça Comum e passa para a Justiça Eleitoral a função de analisar ações relacionadas à propaganda política, aos processos de prestação de contas dos partidos e a disputas entre eles, respeitando a lei eleitoral e os direitos dos filiados. Isso dá autonomia, responsabilidade e independência aos partidos e registra que será o TSE que vai tratar as questões intrapartidárias de decisões partidárias internas e independentes. Essa foi uma questão amplamente discutida pelas direções partidárias no ano passado. É uma evolução e uma simplificação na gestão cotidiana dos partidos políticos, garantindo a devida transparência. Esse assunto joga para o TSE as decisões intestinas, os conflitos intestinos intrapartidários, que poderiam demandar ações na Justiça Comum, com demora, com delongas e com interpretações que nem sempre correspondiam à realidade do partido. Aprovada a matéria, vai à Câmara dos Deputados. Outro item importante da pauta foi o corte de recursos do orçamento destinados ao Fundo Nacional da Segurança Pública. A proposta faz parte da pauta prioritária sobre este tema, definida pela presidência do Senado em conjunto com as lideranças partidárias. É um projeto do senador Flecha Ribeiro, num primeiro momento, fazendo alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer que qualquer despesa com segurança pública fica proibido o contingenciamento no que se refere a essas despesas. O contingenciamento só fez fazer com que as nossas polícias ficassem cada vez mais desaparelhadas e cada vez mais desequipadas e com um efetivo cada vez menor e com menores condições de combater o crime organizado. Para resolver o problema da segurança pública no nosso país, a questão de envolver toda a estrutura federativa do Brasil. O papel que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O projeto foi aprovado. O Senado também aprovou o nome do diplomata Fernando Simas Magalhães para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Movimento no cenário político brasileiro é que acabou na última sexta-feira o prazo para deputados federais e estaduais mudarem de legenda sem risco de perda de mandato. Também se encerrou neste final de semana o prazo para a saída dos ministros que desejam se candidatar. Com o fim da janela partidária e do prazo para a saída de ministros que desejam se candidatar, um novo cenário político se configura. Até o momento, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara já registrou 66 trocas de partido. Mas levantamento feito pelo site G1 revela que pelo menos 80 deputados federais aproveitaram o período para mudarem de legenda. O PMDB foi o que mais perdeu. 11 deputados já registraram a saída do partido, enquanto 3 aderiram a ele. E a senadora Rose de Freitas também anunciou sua mudança de legenda. Eu migrei para o Podemos, por uma questão de ingerência política de Romero Jucá na legenda que eu pretendia disputar internamente. Eu acho que o processo democrático é importante e, nesse momento agora, mais importante, então, que as pessoas tenham liberdade de expressar seu pensamento e tal. Mas o que foi importante para o governo, nós estaremos apoiando, para a população brasileira,
sem sombra de dúvida. O partido que mais ganhou até agora foi o Democratas. 8 deputados já registraram adesão à legenda. É evidente que a composição do Congresso ficou mudada. Alguns partidos caíram, alguns partidos subiram e você reequilibra as forças. O que acontece como via de consequência? O Democratas tem uma formulação programática de centro muito clara. Então, na medida em que nós tenhamos 44 deputados para defender as nossas ideias, elas serão no plenário da Câmara defendidas com muito mais expressividade, com muito mais robustez. Também houve movimentação no governo. 11 novos ministros tomaram posse nesta terça-feira. 3 já eram interinos e foram confirmados no cargo. A maioria dos ex-ministros retoma o mandato na Câmara dos Deputados e vai concorrer nas próximas eleições. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira a condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar Gran Cruz. A senadora Ana Amélia também foi agraciada. A solenidade comemorativa do aniversário de 210 anos da Justiça Militar da União, a mais antiga do país, ocorreu em Brasília. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu a comenda Gran Cruz. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada há 61 anos para reconhecer pessoas e instituições que tenham prestado serviços relevantes à Justiça Militar da União. A senadora Ana Amélia também foi agraciada na cerimônia e recebeu o grau Alta Distinção. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou que o parcelamento sem juros nas compras de cartão de crédito no comércio em geral não vai acabar. Na audiência, o senador Armando Monteiro lembrou que os bancos estão tentando acabar com o parcelado sem juros. O parcelado lojista é a forma pela qual o varejista e o consumidor reagem aos juros bancários, que por falta de competição permanecem altos, a despeito da redução da taxa, como já foi dito, da taxa básica. O segmento tradicional, leia-se bancos, quer acabar com o parcelado lojista e substituí-lo pelo parcelado com juros, também chamado de crediário ou parcelado emissor. O objetivo é aumentar suas receitas, obviamente. Primeiro que o parcelado sem juros não vai acabar. Então, muita gente vai acabar, não vai acabar. Ele vai ficar. O que nós gostaríamos é de oferecer produtos a mercado alternativos que fossem capazes de reduzir a parcela que o consumidor vai pagar. Porque se não reduzir a parcela, o parcelado sem juros vai ficar como ele é hoje. Se tiver um produto que ofereça uma parcela menor, perfeito. Senadores perguntaram que medidas estão sendo tomadas para que a redução da taxa básica de juros alcance efetivamente as pessoas e as empresas. O senador Fernando Bezerra ressaltou o alto grau de concentração bancária. Poucas instituições controlam o mercado no Brasil. Como a revolução digital pode mudar o cenário da competitividade? As empresas, Vossa Excelência chegou a mencionar que aliam finanças e tecnologias, as chamadas fintechs, podem atuar no sentido de aumentar a competitividade no sistema financeiro? Nós queremos incentivar as chamadas fintechs, que são empresas financeiras ligadas à tecnologia que geram inovações no sistema financeiro. Não só a gente deixa elas florescerem, mas também nós estamos regulamentando quando nós somos demandados. Por exemplo, na área de inovações no crédito, nós tivemos audiência pública, recebemos as observações e nós vamos regulamentar as fintechs de crédito esse mês. O presidente do Banco Central fez uma projeção favorável. Inflação baixa, queda da taxa de juros e recuperação consistente da economia. Ele defendeu a aprovação de 2 projetos que estão na Câmara. O da autonomia do Banco Central e o da inclusão obrigatória dos bons pagadores no cadastro positivo. A proposta de reduzir a zero o desmatamento na Amazônia Legal por 5 anos, que tramita no Congresso desde 2015, foi tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos.
Proibir o desmatamento e trazer mais vida e competitividade ao Brasil. É o que quer um projeto de iniciativa popular. A campanha foi lançada em 2012. O projeto chegou ao Congresso em 2015. A política duraria pelo menos 5 anos. Ficariam de fora os terrenos da agricultura familiar e as áreas já disciplinadas por lei, as de proteção ambiental, de comunidades tradicionais e territórios indígenas. Um projeto de lei como esse aprovado é um caminho que força aí a gente pensar outros modelos de desenvolvimento para a Amazônia, para além do desmatamento e da pecuária e da soja. Nós temos competência técnica, científica, nós temos a capacidade de um país empreendedor, de um país que pode, de verdade, pautar o mundo sobre modelos de desenvolvimento diferenciados. Para esses debatedores, do jeito que está, não dá. O país perde em biodiversidade e compromete o futuro. Nós tínhamos, no passado, entre 1961 e 1990, por volta de 90 dias, 80 dias de seca extrema, e hoje quase 150 dias de seca extrema, senador. Isso tem uma implicação para o agronegócio, por exemplo, que move boa parte do PIB desse país, tremenda. Para quem está lá, foi uma década de muita preocupação. Em qualquer lugar que você for na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas, você vai ter uma frase na ponta da língua de qualquer população tradicional, de qualquer morador de lá. A morte da floresta é o fim da nossa vida. E eles têm razão. Agora, quando você vê o INPA, que é o instituto mais importante da Amazônia, sobrevivendo com 1/4 do seu orçamento, estão enterrando a esperança, não é? Porque a pesquisa é o que pode nos criar alternativas. Ao defender o desmatamento zero, o representante do Observatório do Clima mostrou o exemplo do estado de São Paulo, que entre 2000 e 2016 soube se adaptar à proibição de desmatar a Mata Atlântica. A área de agropecuária, que é o amarelinho em cima, ela vem caindo. São Paulo tem mais agropecuária do que área de floresta. E a área de floresta está crescendo. Então, primeira mensagem, boa mensagem, certo? Nesse mesmo período, a produção agrícola do estado cresceu 50%. Então, assim, você perdeu a área agropecuária, a produção agrícola aumentou 50%, a área de pastagem e o rebanho reduziram no estado, vem reduzindo, é uma redução pequena, mas ela vem reduzindo. 2018, um ano inteiro para valorizar e defender os direitos humanos dos idosos. A lei com essa previsão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Outra lei publicada hoje favorece o meio ambiente. Ela obriga a instalação de torneiras com fechamento automático para evitar o desperdício de água em banheiros de uso coletivo, tanto em prédios públicos quanto privados. Uma medida provisória e um projeto de lei já estão no Congresso e tratam da privatização da Eletrobras, a estatal brasileira do setor elétrico. A Comissão de Infraestrutura do Senado debateu o tema em audiência pública. E é essa reunião entre especialistas com os senadores que você assiste no programa Em Discussão. Olá! Sem recursos, o governo federal quer a participação da iniciativa privada para novos investimentos. Uma das medidas é a privatização. Uma das empresas é a Eletrobras. E a polêmica já está aqui no Congresso. A Eletrobras perdeu 25 bilhões de reais com essas empresas, senador, 25 bilhões de reais de prejuízo com essas distribuidoras. Vai ser operado por uma empresa estatal norueguesa e vai entregar energia para mim a preço de custo. Eu vou fazer política industrial, vou fazer política para o cidadão, reduzir a conta de energia, é essa a proposta. Mas o que está em jogo aqui é a soberania do país, é a estratégia de desenvolvimento do país, não é outra coisa. Em diversos setores que a iniciativa privada entrou de forma atabalhoada, certo? Sem ter uma reflexão melhor, houve problemas. Os prós e contras da privatização da Eletrobras. Bilhões que entram no cofre do governo ou prejuízo com a venda do patrimônio brasileiro. Especialistas divergem, senadores comentam e o Em Discussão é daqui a pouco. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento, que recebe a senadora Lucevânia.
Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.